Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lhe disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de mim, da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esses homens se aproximam do Senhor com um coração totalmente duvidoso, um coração questionador, um coração que vem para condenar, para buscar pretexto, para não aceitar o direcionamento de Jesus. Já se aproximam dele com um coração endurecido, um coração já querendo achar pretexto para não se aproximar de Jesus. E é justamente este mover que Deus toca para nós hoje no nosso coração. Como devo me aproximar do Senhor? Quero dar um testemunho aqui bem breve. Quando eu fiz o meu acampamento em 2008, eu ouvia falar do Senhor, tinha feito catequese, caminhava no mundo, tinha um caminhar assim bem, um pé lá, outro aqui, mais o pé lá no mundo do que com Deus. Só que quando vinha ensinamento, vinha verdades, eu tampava meus ouvidos, eu não queria aceitar essa verdade. A minha reação era o quê? Não ouvir a verdade, ou fazer de conta que não ouvi, ou achar, ou nem mexer numa resposta. Eu já começava a denunciar fulano, denunciar ciclano. Ah, não, isso é mentira, senão isso aí tem quantas pessoas vai lá na igreja e faz isso, faz aquilo de errado, e não sei o que. E aí o que é, irmãos? É uma dureza do coração para você se aproximar de Deus. Quando eu tomei uma decisão, porque eu não aguentava mais, minha vida estava virada já uma bagunça. E aí quando eu tomo a decisão de ir até o Senhor, no acampamento que me convidaram, e eu já comecei a ceder meu coração, quando eu chego lá, eu vou provando desse amor, eu vou provando dessa existência, tem um momento que eu falo assim: a partir de hoje, Jesus, tudo o que o Senhor me mostrar na sua palavra, eu vou mudar. E foi justamente este o coração de como devemos nos aproximar do Senhor. Sabe como, irmãos? Com um desejo sincero de encontrar em Jesus a resposta para a tua vida. E quando você fala assim: Jesus, tudo que o Senhor me mostrar na sua palavra eu vou mudar, como diz o outro, segura, meu irmão, segura. Se você é acostumado a andar a cavalo, segura na sela, que o tombo é grande, porque as verdades que vêm de acordo com a nossa realidade são verdades de mudança. E você mudar um hábito que você tem, e você mudar um jeito de ser que você tem, muda muitas coisas, muitas situações. Vou dar um exemplo: os amigos que você tem de cachaça, de bebedeira, de piseiro, quando você fala não estou bebendo mais, essas amizades vão te excluindo. Essas amizades não te chamam mais para aquele churrasquinho. Essas amizades vão te excluindo. Por quê? Porque a razão de tudo isso é cachaçada, é piseiro, é converseiro. E aí não é a tua amizade, é se reunir para beber. A partir do momento que você nega a bebida, se era a tua presença o principal, eles tinham que te chamar: vamos lá conosco, que não está bebendo, vamos ficar juntos. Então, queridos irmãos, é este o agir sincero diante de uma realidade da tua vida. Quando você toma a decisão de se aproximar. Mas eu me arrependo? Não. Porque, irmãos, eu era um homem casado levando a vida de solteiro. Queria ter uma vida de solteiro. Então, quem eu tenho que me aproximar e me amar mais e viver o amor dentro da minha casa, com a minha família. E é justamente isso que eu busco hoje. Encontrar em Jesus essa resposta todos os dias da minha vida, da minha conversão, e trazer para dentro da minha casa
a presença dele no meu falar, no meu agir. E quantas situações eu tenho mudado ainda com o meu agir que não está certo, que Jesus me mostra. Então coloca a mão no teu coração e, como disse uma explicação que viu hoje, sabe por que esses homens não queriam enxergar e nem ouvir Jesus? Porque eles tinham visão e eram cegos, tinham ouvidos que ouviam perfeitamente, mas eram surdos. Pelo contrário daquele homem cego que Jesus curou, pelo contrário daquele homem que presenciou milagres, alguém em sinais disse para ele que tinha um homem que curava da surdez e se aproximou de Jesus com fé. Então, diante da fé, de você acreditar que Jesus é o Senhor da tua vida, você não fecha os teus olhos para ver a verdade e nem fecha os teus ouvidos para ouvir a verdade. Esses homens, tendo visão, não queriam ver, e tendo bom ouvido, não queriam ouvir. Então, querido irmão, diante desta correção, o que eu tenho tentado disfarçar na minha vida, ou o que eu tenho fechado meus olhos, fechado meus ouvidos diante da verdade do Senhor? Mas eu te convido a proclamar palavras hoje de obediência e dizer ao Senhor: Senhor, tudo que o Senhor me apresentar na minha vida, que o Senhor quer a minha mudança, eu vou mudar. Porque eu quero, Senhor, estar na tua presença e ser essa ovelha que escuta a tua voz e reconhece o teu Senhor. Eu quero ser, Senhor, diante da tua palavra, me aproximar devidamente como deve ser, com o meu coração todo aberto, meu coração todo esperançoso na correção, meu coração todo aberto para a graça, porque eu não quero perder essa oportunidade de se aproximar de ti, Jesus. Levanta a tua mão. Permita que a tua mão vai segurando na mão de Jesus. Diante das tuas dúvidas, irmão, diante das tuas incertezas, o que eu devo fazer neste momento, o que eu devo fazer com a minha vida, o que eu devo agir neste exato momento, diante do meu trabalho, diante do meu servir a Deus, diante da minha família. Segurando na mão de Jesus, escute a voz dele. Escute a voz do teu Senhor. O que ele diz para você em palavras, não com a minha boca, irmão, não que eu estou proclamando. Ele diz que é para você perdoar. Ele diz que é para você viver o amor, a caridade. Ele diz que é para você seguir os passos do Senhor, que é para você seguir os passos dele. Então, faça o que Jesus faz. É este o agir para a tua vida, no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver. Você está fazendo o que você faz, Jesus fazeria? É simples e objetivo. Se eu xingar uma pessoa, Jesus xingaria? Se eu disser mal daquela pessoa, Jesus fazeria isso? Você já viu Jesus falando mal de alguém? Você ouviu alguém, Jesus fofocando de alguém? Você já viu Jesus brigando com alguém? A não ser para uma correção igual aquela ira que ele teve no templo, né? Mas foi uma ira de correção, da verdade. Jesus, ele se importou ali, eu vi hoje uma explicação. Jesus ali, ele ficou nervoso porque aquelas pessoas no lugar do templo é lugar de oração. Não é lugar de ficar buscando dinheiro. Então a pessoa que vai para o templo buscando dinheiro está errado. Ele tem que ir para o templo para adorar a Deus, para amar a Deus, para buscar a presença dele, buscar mudança de vida. O dinheiro ali, o dízimo, a devolução, isso aí faz parte, irmão. Mas não pode ser o ponto principal dentro da comunidade. Tem que ser Jesus, tem que ser a presença dele, tem que ser a conversão das almas, mudança de vida. Porque não adianta nós buscar ter dinheiro dentro da igreja, mas perdermos almas para Satanás. Então nós temos que prezar o amor dentro da comunidade, nós temos que prezar o amor da família, nós temos que prezar o amor onde nós estivermos com a verdade. E quando você escuta essa verdade, que tem pessoas que prezam o dinheiro na comunidade e deixa de acolher o irmão, tá errado. Então não tá certo. E pode acontecer isso? Pode, irmão. Pode acontecer isso em qualquer lugar. Se você valorizar mais o dinheiro dentro da sua casa do que o amor dentro da sua família, tá errado. Se você briga, discute por causa do dinheiro dentro da sua casa e joga isso como confusão, como divisão, tá errado. Então que o nosso mover seja o agir no amor de Deus, para a correção e para salvar as almas. Também não adianta eu dizer que eu amo a pessoa e quando tem que dizer uma verdade eu fico com medo. Ah não, porque eu vivo no amor, não vou dizer a verdade. A verdade tem que ser corrigida com sabedoria.
Saber expressar também, que tem pessoas que vai expressar usando aquela exatidão do cavalo, né? Xingando, brigando, discutindo. Não, ensinamento é você dizer a verdade, não precisa xingar nem ofender ninguém, é dizer a verdade. Simples assim. Não precisa ofender nem se irar para dizer a verdade no momento de uma correção que você sabe que está diante do Senhor. Mas quando tem pessoas que não querem ouvir, como aconteceu no tempo, Jesus teve que usar daquele momento. Então é assim, a correção, quando você fala, você proclama a verdade e não há correção, aí você tem que estar em autoridade, como Jesus teve. E dizer, a casa do meu pai é uma casa de oração, não é uma casa de negócio. E ele fala com retidão e com exatidão, expulsando aquelas pessoas dali. Porque foi necessário fazer isso. Querido irmão, tudo isso eu falo porque o Espírito Santo vai agindo e vai dizendo. Se tudo que eu falei era para me ter falado, porque Deus foi usando disso. É exatamente isso. Como devo me aproximar do Senhor? Um desejo sincero de encontrar em Jesus a resposta devida para todas as situações da minha vida. E eu creio, meu irmão, que tudo Jesus fala conosco. Tudo Jesus nos ensina. Basta eu abrir o meu coração para a verdade que vem dele. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E neste momento rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria, para que toda a palavra de verdade que vem do meu Senhor caia no nosso coração e a gente saiba expressar devidamente aquilo que o Senhor quer, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam todos seus, que os nossos olhos sejam todos seus, e tudo que o Senhor nos mostrar, que a gente seja aberto para a correção, como deve ser que o Senhor deseja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja